Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa lei super importante aqui no Brasil, né? A Lei 9.605 de 1998. É a famosa Lei de Crimes Ambientais. Ela foi, assim, um marco legal que veio depois da Eco 92, sabe? Para tentar juntar tudo que era punição, tanto criminal quanto administrativa, contra quem prejudica o meio ambiente. Exatamente. E ela nasceu dessa necessidade, né? De ter uma resposta mais unificada e forte para proteger o nosso patrimônio natural. Isso. E a ideia hoje é, bom, tentar entender os pontos-chave dessa lei, que a gente sabe que é complexa. Vamos aos trechos que a gente tem aqui para ver quem pode ser responsabilizado, como funciona essa história toda. Ok, vamos lá então, desvendar isso. Perfeito. E é fundamental, eu acho, começar pela importância dela. A abrangência, né? Ela não protege só uma coisinha ou outra. Pensa bem, fauna, flora, recursos hídricos, solo. A ideia é garantir um equilíbrio ecológico para a gente hoje e para as futuras gerações também. E um ponto que você já mencionou e que é crucial desde o início. A responsabilidade pode ser dupla. Pessoa física, né, o indivíduo, e a pessoa jurídica, a empresa. Certo. Então vamos detalhar isso. Quem exatamente pode levar a culpa, digamos assim? A lei é bem clara no artigo 2º, né? Diz que quem, de qualquer forma, concorre para a prática do crime responde na medida da sua culpabilidade. E tem um detalhe importante para quem está em cargo de chefia, né? Diretores, administradores. Se eles sabem que alguém na empresa está cometendo um crime ambiental e não fazem nada para impedir, eles também podem ser responsabilizados. É a omissão. Exatamente, a omissão é relevante. E aí vem o artigo 3º, que fala especificamente das pessoas jurídicas das empresas. Elas podem ser responsabilizadas nas esferas administrativa, civil e penal, sim, desde que a infração tenha sido cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou do seu órgão colegiado, e o mais importante, no interesse ou benefício da própria empresa. Ah, então tem que ter essa ligação direta com o interesse da empresa. Isso. E aqui tem uma coisa que, assim, é fascinante na interpretação dos tribunais superiores, principalmente o STJ e o STF. Eles firmaram o entendimento, depois de muita discussão, que a responsabilidade penal da pessoa jurídica, da empresa, independe da responsabilidade da pessoa física. Ou seja, a empresa pode ser condenada criminalmente, mesmo que não se consiga identificar ou punir individualmente o gerente, o diretor ou quem quer que seja lá dentro que tomou a decisão. Isso foi um avanço enorme para a responsabilização corporativa. Nossa, isso muda bastante coisa, né? E tem mais algum mecanismo para garantir que o dano seja reparado? Tem sim. O artigo 4º traz a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso, né? É quando a estrutura formal da empresa, o CNPJ, digamos assim, está sendo usada como um obstáculo para que o meio ambiente seja ressarcido pelo prejuízo que sofreu. Nesse caso, a justiça pode levantar o véu, ir atrás dos bens dos sócios ou administradores para garantir a reparação. A ideia é não deixar que a formalidade impeça a recuperação ambiental. Entendi. Faz todo sentido para evitar manobras, né? Bom, e aí, partindo para como a punição é definida. Quais são os critérios que a lei usa para aplicar a pena? O artigo 6º fala sobre isso. O juiz vai olhar a gravidade do fato, né? Considerando os motivos do crime e as suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Também leva em conta os antecedentes do infrator, a situação pessoal dele. E, claro, quando a pena é de multa, a situação econômica do infrator é fundamental para definir o valor. Não pode ser algo que inviabilize a pessoa ou a empresa, mas tem que ter um caráter punitivo e preventivo. E não é só prisão, né? Você mencionou as penas alternativas. Isso. O artigo 7º fala das penas privativas de liberdade, a prisão. Mas o artigo 8º já traz as penas restritivas de direitos, que são muito importantes em crimes ambientais. Elas substituem a prisão em alguns casos, como crimes culposos, sem intenção, ou quando a pena de prisão aplicada não passa de 4 anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. E que tipo de penas são essas? São várias. O artigo 9º fala da prestação de serviços à comunidade. É bem interessante porque a pessoa pode ser colocada para trabalhar de graça em parques, jardins públicos, unidades de conservação, ou seja, reverter o trabalho dela para algo positivo para o meio ambiente, né? Custeio de programas, execução de obras de recuperação. Ah, que interessante. Uma forma de reparar diretamente. Exato. Aí tem também a interdição temporária de direitos, no artigo 10.
Pode ser a proibição de contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais ou até de participar de licitações. Isso pega bastante para empresas. E tem a suspensão de atividades, né? Parcial ou total. Isso. E ainda tem a prestação pecuniária no artigo 12, que é o pagamento em dinheiro para a vítima ou para alguma entidade pública ou privada com fim social ou ambiental. O valor é fixado pelo juiz. E tem como diminuir ou aumentar essa pena? Tem sim. O artigo 14 traz as circunstâncias que atenuam, que diminuem a pena. Por exemplo, baixo grau de instrução do agente, arrependimento, tentar diminuir as consequências do ato, colaborar com a investigação, essas coisas. E o artigo 15 traz as que agravam, que aumentam a pena. Aí entra reincidência em crime ambiental, cometer a infração para obter vantagem em dinheiro, coagir outras pessoas, atingir áreas protegidas, domingos ou feriados, épocas de seca ou inundação, enfim, várias situações que tornam o ato mais grave. Bastante detalhado. E tem uma regra especial no artigo 16 para a suspensão condicional da pena, o famoso SURSIS. Em crimes ambientais, se a pena não for maior que 3 anos, normalmente seria 2, o juiz pode suspender a execução da prisão sob certas condições. Ok. E para as empresas, para as pessoas jurídicas, como funcionam as penas? São as mesmas. Não exatamente. Os artigos 21 a 23 detalham as penas aplicáveis especificamente às pessoas jurídicas. Elas podem ser aplicadas isolada, cumulativa ou alternativamente. São basicamente 3 tipos. Multa, as restritivas de direitos, que aí são um pouco diferentes das aplicadas às pessoas físicas, e a prestação de serviços à comunidade. E quais seriam essas restritivas de direitos para empresas? Para empresas, pode ser a suspensão parcial ou total das atividades, a interdição temporária do estabelecimento ou obra e a proibição de contratar com o poder público ou obter subsídios, como já falamos. São medidas que afetam diretamente a operação da empresa. E a prestação de serviços à comunidade, por uma empresa, como seria? A empresa pode ser obrigada a custear programas e projetos ambientais, executar obras de recuperação de áreas degradadas, manter espaços públicos ou até contribuir com entidades ambientais ou culturais. É uma forma da empresa pagar pelo dano com ações positivas. E tem um caso extremo. No artigo 24, se a pessoa jurídica for constituída ou é usada principalmente para permitir, facilitar ou ocultar crime ambiental, ela pode ter sua liquidação forçada. O patrimônio dela vai todo para pagar o prejuízo e para o fundo penitenciário. Entendi. É bem completo mesmo. Agora, a lei organiza os tipos de crimes, né? Tem categorias. Sim. O capítulo V é todo dedicado aos crimes contra o meio ambiente. E ele é dividido em seções. Tem os crimes contra a fauna, contra a flora, a seção sobre poluição e outros crimes ambientais, os crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural e, por fim, os crimes contra a administração ambiental. Aqui é onde fica realmente interessante ver o que a lei protege, né? Dá para dar uns exemplos? Claro. Na parte da fauna, o artigo 29 é clássico. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre sem permissão. Isso pega desde a caça ilegal até o comércio de animais. Já na flora, temos o artigo 38, que pune quem destrói ou danifica a floresta considerada de preservação permanente, mesmo que ela esteja em formação. Ou o artigo 42, que criminaliza fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios. Algo super relevante, né? Nossa, sim, a questão dos balões é um problema sério em algumas épocas. Pois é. Na seção de poluição, o artigo 54 é central. Ele pune quem causa poluição de qualquer natureza e níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. É um tipo penal bem amplo. E o ordenamento urbano e patrimônio cultural? O que entra aí? Um exemplo famoso é o artigo 65. Pichar ou por outro meio sujar edificação ou monumento urbano. A lei até faz uma ressalva importante. Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio, desde que tenha o consentimento do proprietário ou autorização. Ah, interessante. Essa distinção entre pichação e grafite autorizado. Sim. E, por fim, os crimes contra a administração ambiental. O artigo 66, por exemplo,
pune o funcionário público que faz afirmação falsa ou enganosa ou omite informação relevante em processos de licenciamento ou autorização ambiental. Pega a responsabilidade de quem deveria proteger, né? Ou seja, a lei tenta cercar tudo, desde a proteção direta de um animal ou planta até a garantia de que os processos administrativos sejam corretos. Exatamente. A ideia é ter uma proteção sistêmica. E vale lembrar que esses são só alguns exemplos. Cada seção detalha várias outras condutas específicas com penas diferentes, refletindo a complexidade e a diversidade do que se considera meio ambiente. Perfeito. E além da esfera criminal, tem a administrativa, né? Como funciona? Sim, o capítulo 7 trata da infração administrativa. O artigo 70 define como infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. É um conceito bem amplo também. E quem fiscaliza e aplica essas sanções administrativas? A competência é dos órgãos integrantes do SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Basicamente, o IBAMA, o ICMBio, os órgãos estaduais de meio ambiente e também a Marinha, através das capitanias dos portos, no que diz respeito a infrações em águas. E quais são as punições administrativas que podem ser aplicadas? O artigo 72 lista várias sanções. Pode começar como uma advertência, depois vem a multa simples, que é a mais comum, tem a multa diária, usada quando a infração se prolonga no tempo, e aí tem sanções mais drásticas. Apreensão dos animais, produtos e instrumentos utilizados na infração. Destruição ou inutilização do produto. Suspensão de venda e fabricação. Embargo de obra ou atividade. Demolição de obra. E suspensão de licenças ou autorizações. A multa simples pode ser convertida em algo? Pode. A lei prevê que a multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. É uma alternativa interessante também na esfera administrativa. Falando em apreensão, que você mencionou, o que acontece com tudo que é apreendido numa fiscalização, por exemplo? Os animais, a madeira, os equipamentos. O artigo 25, já na parte penal, mas que se aplica aqui também por analogia e pelas normas administrativas, detalha o destino desses bens. Os animais, preferencialmente, devem ser libertados no seu habitat. Se não for possível, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades similares. E os produtos? Tipo madeira. Produtos perecíveis ou madeira apreendida, a lei diz que serão avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes, ou até mesmo vendidos em leilão. Já os instrumentos utilizados na prática da infração, tipo tratores, barcos, armas, são vendidos, garantida a sua descaracterização, para não serem usados de novo para a mesma coisa, ou podem ser reciclados ou doados para órgãos ambientais ou de segurança. A lógica é retirar os meios e o lucro da atividade legal. Entendi. É um ciclo para tentar coibir mesmo. E para fechar os pontos principais, a lei ainda fala de cooperação internacional. Sim, tem um capítulo específico, o capítulo 8, sobre cooperação internacional. Os artigos 77 e 78 basicamente estabelecem que o Brasil vai prestar auxílio a outros países e também pode pedir ajuda para prevenir e reprimir crimes ambientais, seguindo tratados e regras internacionais. Mostra que o meio ambiente é uma questão global, né? Com certeza. Bom, então, para a gente amarrar tudo isso, o que a gente pode tirar dessa análise da Lei 9.605? Fica claro que é um sistema bem robusto, né? Abrange desde a proteção da vida selvagem, das florestas, até a poluição, o planejamento urbano e a responsabilidade de quem toma as decisões, seja a pessoa física ou empresa. Sem dúvida. É um arcabouço legal muito importante que o Brasil construiu. Ele estabelece responsabilidades em várias esferas: penal, civil e administrativa. A intenção da lei é claramente protetiva e bem abrangente. Sim. Mas aí acho que fica uma reflexão final, né? Considerando toda essa complexidade, os diferentes tipos de crime, as várias instâncias de responsabilidade, como a gente garante que a aplicação dessa lei no dia a dia seja realmente efetiva? Como fazer com que essa intenção protetora se materialize na prática, considerando os desafios enormes que a gente tem no Brasil? Desafios econômicos, sociais e a própria dificuldade de fiscalizar um território tão vasto e diverso. É a grande questão, né? Como transformar a lei escrita em proteção real e contínua para o nosso meio ambiente.
É uma excelente pergunta para a gente continuar pensando. Realmente, a efetividade é o grande desafio.